Bom, meus amigos, saúde a todos, muito boa noite. Meus amigos, iniciando os trabalhos, das nossos materiais. No material anterior, nós relatamos um pouco, o que ocorreu da primeira rodada, em todos os grupos, grupo A, grupo B, C, D, E, F, G, H. Agora chega a vez, pedindo passagem, os jogos da segunda rodada da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022, fase de grupos. Meus amigos, vamos começar aqui, amanhã o fechamento desta segunda rodada, tá? Com os jogos do grupo G e do grupo H. Portanto, nós vamos aqui neste material tentar trazer para vocês o que possivelmente de melhor, de mais importante, de mais relevante aconteceu nos jogos que rolam desde sexta-feira, sexta, sábado e hoje, no domingo. Meus amigos, desde já agradecendo aos novos inscritos, às novas inscrições, continuem se inscrevendo no canal, inscrevam-se no canal, tá? Que na medida do possível estou trabalhando para tentar trazer novidades. Meus amigos, vamos começar com um jogo, que ocorreu hoje pela manhã, às 7 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Pelo grupo E, Japão e Costa Rica. Meus amigos, este foi um jogo que a gente pode tratar dessa forma. A Costa Rica venceu com um gol cirúrgico, meus amigos. A Costa Rica venceu com um gol cirúrgico. Em apenas uma oportunidade, fez o gol. Criou uma oportunidade, essa oportunidade apareceu e Fuller marcou o gol da Costa Rica no segundo tempo. Quase ali, na casa ali entre seus 20 e 40 minutos, mais ou menos nesse terço do campo. A Costa Rica marcou com Fuller e foi isso que aconteceu, meus amigos. O Japão teve maior controle, teve maior posse, volume de jogo durante os dois tempos, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Mas um jogo marcado por muita pobreza, com pouca criatividade. Ambas as equipes pouco técnicas. A Costa Rica, que não tem nada a ver com isso, apenas jogou por uma bola. Por uma bola, teve a oportunidade e marcou. O suficiente para embolar esse grupo E dar chances de reabilitação, por exemplo, para a Alemanha, neste grupo E que perdeu na primeira rodada para os nipônicos, para o Japão por 2-1. Portanto, Japão 0, Costa Rica 1. Seguindo com a jornada dos jogos de domingo, tivemos Bélgica 0, Marrocos 2. A Bélgica, meus amigos, apesar de ter tido bons momentos, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, ainda carece de um maior, carece de um poder de criação maior. Até aqui, dos dois jogos dos Diabos Vermelhos, da equipe comandada pelo espanhol Fernandes, a equipe da Bélgica está devendo futebol. Tem potencial para mostrar muito mais jogo, muito mais criação. O fato é que a Bélgica sucumbiu para um Marrocos. O que eu posso dizer, eu tenho observado isso, pelo fato dessa Copa estar sendo realizada no Qatar, ou seja, no mundo árabe. Isso permite que países vizinhos lotem os estádios. E é basicamente isso que pode estar ocorrendo. Tá? A torcida marroquina lotou o estádio e empurrou o Marrocos para tentar reagir nesta segunda rodada. E foi o que aconteceu, meus amigos. Eu vou narrar aqui os dois momentos importantes e que geraram os gols da equipe africana, da equipe marroquina. Após um cruzamento de Sabiri levantou essa bola, foi uma falta, uma falta na grande área. Sabiri levantou a bola na área e Saiz marcou o primeiro gol. Aliás,
Esse foi um contato, um breve contato do Saiz, né, para marcar o primeiro gol de Marrocos, mas podemos dizer que Sabiri foi possivelmente o autor desse gol, né? Foi uma belíssima cobrança, tá? E essa bola, assim, por detalhes, devo ter tocado ali no Saiz e para ele foi atribuído o primeiro gol da equipe de Marrocos. A Bélgica continuou perdendo, criando oportunidades, mas perdendo gols, tanto com o Mertens, com o De Bruyne, tá certo? O Lukaku ainda teve uma participação, o Lukaku ainda não está 100% fisicamente, jogou apenas alguns minutos, cerca de 10 minutos, entrou já no final do segundo tempo, não conseguiu fazer muita coisa e a Bélgica sempre pecando nas finalizações e na sua criação. Espera-se muito mais dessa seleção da Bélgica. E Marrocos marcaria o segundo gol. O segundo gol após o cruzamento de Ziyech. O segundo gol marcado por Abou Khalal. Abou Khalal levando ao delírio a torcida marroquina. Marrocos fazendo 2-0 na Bélgica. E esse jogo sendo considerado pelo resultado uma possível zebra. Mais uma zebra na Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Então esse jogo pelo grupo F, Bélgica 0, Marrocos 2. O outro jogo do grupo, né, às 13 horas, Croácia e Canadá. Logo com 1 minuto de jogo, meus amigos, o Canadá fazendo história. A seleção canadense fazendo história. A referência, né, a grande referência dessa equipe canadense, tá? Trata-se do Davis, Alphonso Davies, aproveitando ótimo lançamento, escorou firme de cabeça, marcando ali com aproximadamente 1 minuto de jogo. Com 1 minuto de jogo, os canadenses, que serão uma das sedes da Copa do Mundo FIFA em 2026, juntamente com México e Estados Unidos, o Canadá fazendo história e marcando o seu primeiro gol em Copas do Mundo FIFA. Testou firme de cabeça, sem chances para o bom goleiro da Croácia. Canadá 1, Croácia 0. Mas, meus amigos, o Canadá ainda continuou criando oportunidades. O físico da seleção canadense estava ajudando bastante, mas o Canadá, por volta mais ou menos ali dos seus 20, 30 minutos, começou a perder o ritmo, já não ditava mais o ritmo da partida e a Croácia reagiu. Foi a vez dos croatas, dos atuais vice-campeões mundiais, reagirem na partida. E já no final, em cerca dos 8 minutos finais do primeiro tempo, a Croácia faria 2 gols. Empataria primeiramente com Kramaric do Hoffenheim, empataria esse jogo nos acréscimos do primeiro tempo. Aliás, a Copa do Mundo FIFA Qatar 2022 tem sido marcada, né, uma característica, é uma Copa marcada pelos acréscimos, a Copa dos acréscimos. A conferir, né, houve jogos que já houve acréscimo de 10 minutos, ontem por acaso, tá? Então, Kramaric empatou para a Croácia, Livaja, tá? Virou para a Croácia no finalzinho do primeiro tempo e a Croácia continuou pressionando no segundo tempo, com mais 2 gols. Novamente, Kramaric do Hoffenheim e Maier, que entrou por volta ali dos seus 35, talvez 40 minutos do segundo tempo. É um meio-campista, aproveitando uma bela assistência. Maier fez o gol, sacramentando essa boa virada da Croácia para cima da equipe canadense. Portanto, o Canadá, como perdeu no jogo de estreia para a equipe da Bélgica e deu uma canseira danada nos Diabos Vermelhos, a Bélgica fez apenas um gol cirúrgico e suficiente para vencer os canadenses. Já neste segundo jogo, apesar de ter começado muito bem, mostrando que daria muito trabalho para a Croácia, o fato é que o Canadá perdeu um pouco o seu ritmo, não conseguiu mais ditar o seu ritmo de jogo e permitiu a virada dos croatas, atuais vice-campeões do mundo. Croácia 4, Canadá 1.
e o Canadá é a segunda seleção eliminada, pois perdeu o primeiro jogo, né? E sendo goleado na segunda rodada, o Canadá já não possui mais chances de classificação às oitavas. E no jogo, para fechar o dia, para fechar este domingo, um clássico, né? Um clássico pelo grupo E, Espanha, campeã mundial em 2010, e a Alemanha, tetracampeã mundial, campeã em 1954, 1974, 1990 e 2014. Portanto, esse jogo, né? Esse jogo que fechou a segunda rodada pelo grupo E, um jogo com cinco conquistas de Copa do Mundo. Uma da Espanha, 4 da Alemanha. A Espanha numa situação bem mais favorável, pois venceu na primeira rodada 7-0 a Costa Rica, uma goleada da Espanha, 7-0, e uma Alemanha pressionada, pois a Alemanha cederia uma virada para o Japão, né, no seu jogo de estreia por 2-1. A Alemanha perdeu, como eu já tratei no material anterior. Alemanha 1, Japão 2. Meus amigos, no Al-Bayt, ou no Al-Bayt, né, foi um jogo bem mais movimentado. O que eu pude ver, pelo que eu pude acompanhar, foi uma Alemanha que mostrou um poder de competitividade bem maior em relação ao jogo apresentado na estreia contra o Japão. Então, traçando aqui, por exemplo, alguns momentos que eu reputo que foram muito importantes para a leitura desse jogo. A Espanha formatada, né, num esquema 4-1-2-3, montado por Luis Enrique, e a Alemanha de Hansi Flick num esquema 4-2-3-1, com o Thomas Müller na frente para tentar ser municiado por um forte meio de campo com Kimmich, com Gnabry, com Goretzka, e esses caras tentando municiar o Thomas Müller. Uma espécie aí de 4 meio-campistas para tentar municiar Thomas Müller lá na frente. O fato, meus amigos, a Espanha já começou ditando o ritmo desse jogo. Autocontrole de posse de bola. Aliás, a Espanha é uma trocação de posse de bola, pois chegou a ter no primeiro tempo cerca de 74% da posse de bola. Olmo, por volta dos 6 minutos, mais ou menos ali na casa dos 6 minutos, recebendo um belo passe, ele consegue ajeitar e acertar um belíssimo chute. Acertou um baita chute, o Manuel Neuer espalmou, meio que desajeitado, ele ainda consegue espalmar, e ainda assim, meus amigos, a bola bate no travessão. Depois essa bola foi para fora. Ali, meus amigos, fora ainda, teve outras oportunidades, a Espanha em cima, ditando o ritmo de jogo. Teve oportunidades com Ferran Torres, e aos 39 minutos, a Alemanha já começando a reagir na partida. Aos 39 minutos, Rüdiger sobe, testa firme, marca o gol, porém Rüdiger estava impedido, em posição de impedimento, talvez alguns centímetros à frente, e o gol da Alemanha foi anulado. Os jogadores até ensaiaram uma comemoração, mas logo o lance foi checado e o VAR anulou o gol, que seria, né, marcaria, a Alemanha sairia na frente com 1-0. O primeiro tempo foi marcado muito dessa forma, muita trocação, muita movimentação, a Espanha ditando o ritmo do jogo e a Alemanha sofrendo bastante nos contra-ataques, mas tentando se organizar melhor, já que começou bastante desorganizada, atacando mais em blocos desorganizados, mas já no final do primeiro tempo a Alemanha, da metade do primeiro tempo para o final, a Alemanha começou a se organizar e organizar melhor a sua defesa. Vem o segundo tempo, meus amigos. No segundo tempo, Morata recebendo já uma assistência do Jordi Alba, uma bela assistência por sinal. A Espanha no seu contra-ataque fulminante. Morata aos 62 minutos, recebendo a assistência do Jordi Alba, consegue vencer Manuel Neuer e abre o placar no Al-Bayt.
Espanha 1, Alemanha 0. E aí, meus amigos, a Alemanha parte pro tudo ou nada. A Alemanha parte pro tudo ou nada. Com essa derrota, a Alemanha praticamente minando as suas possibilidades de reação, de classificação nesse embolado grupo E. Então, resumindo, meus amigos, a Alemanha faria substituições, entraria Niklas Füllkrug, que joga atacante do Werder Bremen, Klostermann e Leroy Sané. Leroy Sané entrando nessa Alemanha para tentar organizar melhor as coisas, criar mais oportunidades. A Alemanha, de fato, melhorou no jogo, mostrou-se uma Alemanha bem mais competitiva e, aos 83 minutos, já faltando ali cerca de 7 minutos ali para chegar na marca dos 90, houve acréscimo de 6 minutos. Mais uma vez a Alemanha com uma jogada muito bem trabalhada, tá? Essa bola sobrou para Niklas Füllkrug. Ele conseguiu se antecipar, muito bem posicionado, bate forte na saída do goleiro Unai Simon. A Alemanha empata o jogo e ainda cria oportunidades para tentar virar o marcador. Mas no final do jogo, Leroy Sané ainda teve uma oportunidade, conseguiu driblar o Unai Simon, mas não conseguiu marcar um segundo gol que daria uma tranquilidade para a Alemanha na terceira rodada. E meus amigos, terminou Espanha 1, Alemanha 1. Uma Alemanha que ainda respira, graças à vitória da Costa Rica mais cedo, diante do Japão.